Em meio à vasta selva que compõe a Amazônia, encontramos um lugar onde a diversidade se entrelaça com a cultura, a história e a luta pela preservação. Bem-vindos à Amazônia peruana, um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Iquitos é a porta de entrada para a Amazônia. Aqui as influências indígenas, coloniais e contemporâneas se fundem, criando uma cultura singular que reflete a diversidade da floresta ao seu redor. Iquitos é também a maior cidade do mundo que não pode ser alcançada por estrada. A vida pulsa ao ritmo das águas do rio Amazonas, o coração desta selva exuberante. Mas em meio a essa beleza exuberante, também enfrentamos desafios críticos: desmatamentos, exploração e a luta das comunidades locais por seus direitos. Bem-vindos à selva amazônica peruana. Cheguei em Iquitos, a selva amazônica peruana, que começa uma nova aventura. ¿Cómo te llamas? Fidel. ¿Y por qué aquí está todo enfumazado? Por el calor que he hecho en la tarde. ¿No es por la quemada? No hay quemada acá. Ah, bueno. Oye, ¿qué Yo pasó? soy brasileño. Oh, Já estou no hostel e ó, esse aqui é o quarto. Tem 2, 4, 6 camas, 3 beliches. Tem um banheiro aqui e está me custando 30 soles. Eu saí lá de Cusco com blusa, fazendo, sei lá, 15 graus. E aqui, meu, com certeza, pelo menos 40 graus. Sou uma pessoa do calor, sabe? Mas mesmo com ventilador ali, ó. Tô andando agora pro outro lugar que eu vou ficar. São uns 10 minutos andando, cara, mas é muito quente. Muito quente, eu acho que vou pegar um tuk-tuk. E são muito baratos também esses tuk-tuk. Então agora fiz o check-in ali no hotel, que me custou na verdade 80 soles só. Eu achei barato, 80 soles, um quarto com ar-condicionado, banheiro privado, enfim. Já estou andando agora para a praça principal aqui de Iquitos, para conhecer um pouco aqui da cidade. Dicen que eres lo último que se pierde. Aunque a veces me cuesta encontrarte, eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. E aqui chegamos na Praça de Armas de Iquitos, onde também tem a Catedral de Iquitos. E outros prédios governamentais aqui ao redor, alguns até com uma arquitetura bem colonial espanhola.
te pierda en el camino. Iquitos, apesar de parecer que é uma cidade pequena ou média, ela tem já 500 mil habitantes, cara. Fazendo assim da cidade a maior cidade do mundo sem acesso terrestre. O único jeito de se chegar aqui é de barco ou de avião. Para você ter uma noção, onde é que eu tô? No meio da floresta amazônica peruana, cara. Num calor de 40 graus. Iquitos é uma cidade praticamente ilhada do resto do mundo. Se você prefere vir de barco, vai levar quase 2 dias de barco para chegar aqui. Eu vim de avião, desde Cusco eu peguei um avião para Lima e de Lima outro para cá. E olha que não foi muito longa a viagem não. 1 hora de Cusco até Lima, depois de Lima um voo de apenas 1h30 até aqui. Além de voos internos dentro do Peru, não teria um custo tão alto. Bom, o clima dessa cidade é muito peculiar, né? Já deu para notar. Aqui se mede a estação do ano pela função do rio. O vazante é de abril a outubro e o crescente de novembro a março. Bom, eu cheguei aqui na beira do rio, que fica na frente da cidade. E quando a gente chega aqui, a gente tem essa visão dessa natureza linda, com uma baía, né? Que na verdade não é bem o rio ali, né? É uma baía que o rio Amazonas forma, né? Com essas construções elevadas do jeito que está ali, a gente consegue ver que o rio deve subir e chegar até aqui embaixo, até aquela enorme hospedagem ou restaurante que tem ali embaixo. Pode ver que ela é flutuante. Se a água subir, estamos agora no momento de muita seca, né? O rio está muito baixo, muito mesmo. E eu percebi que essa parte aqui, perto do rio, que é essa parte de frente para o rio, ela é bem histórica também, né? Então fica um cenário deslumbrante. De frente a gente tem toda essa área preservada com o rio lá na frente, né? E para cá a gente tem construções bem históricas. E agora eu vou começar a entrar numa parte que é mais histórica ainda. Vamos dar uma olhada ali. E os primeiros registros de Iquitos é lá por 1700 e pouco, né? Quando os espanhóis chegaram aqui, eles já encontraram um povoado nessa região, que foi da onde tudo começou. E eu percebi que essa parte histórica aqui tá bem mais tranquila. Não tem tanta gente assim e não tem tanto barulho, né? Consequentemente, porque não tem tantas dessas motos e tuk-tuks.
¿Qué es esto? Humitas de maíz. Ah, de maíz. Y esto es de banana. Eso es salsa. Cocona, charapita. No, por ahora está bien, solo eso. Vale, ella tiene una gotita, la va a gustar. Ese es probarlo. Eu vou provar assim. Pero esto se come con esto. Ah, em sério? Tô provando agora, ó, banana da terra, que ela é bem seca e frita, eu acho. Eu entrei aqui no Museu Amazônico, fica bem no centro histórico aqui de Iquitos. A entrada é grátis, também é um guia que te explica tudo aqui. E aí só dá uma doação para ele no final. E uma das coisas interessantes que eu aprendi aqui nesse museu é que Iquitos tem esse nome porque quando os espanhóis chegaram aqui, eles se depararam com uma tribo indígena que estava aqui já, e se chama Iquitos, né? Com K, né, no caso. E por isso que até hoje a cidade se chama Iquitos. São muito pequenas, né? Facciones reales. E qual é o nome desta? Caxinahua. Caxinahua. É também na região de cá? De Perú. De Peru. Están por Madre de Dios en la Cusco. Ojos de lagarto, de jaguar. Sim, completamente ayahuasca. Essa também, né? O guia me falou aqui que muito dessas pinturas veio da ideia da alucinação que se tem quando se toma o ayahuasca. O Jorge do museu tá fazendo um tour comigo, levando eu pro Mercado Belém, e é considerado o segundo maior mercado do Peru. E também ele acabou de dizer uma informação interessante, que aqui é a cidade dos mototáxis. Tem em torno de 50 mil mototáxis aqui. E agora estamos entrando no Mercado Belém, que é esse enorme mercado, vai ser um labirinto que vende de tudo aqui. Roupas, comida, tudo que é tipo de bugiganga. Esse Mercado Belém aqui, ele é tão grande, mas tão grande, que ele é considerado um distrito. The most typical palm fruit we call aguaje. Aguaje palm fruit. Where is the fruit? Show me. Aguaje. Aguaje. That is the fruit. Aguaje. Like looks like a small pineapple, but with the red skin. The strawberry we don't grow here. We bring by airplane, by boat. Okay. Especially in this time, the fruits and some other products, they are damaging because the boats stuck on the beaches. Yeah, and they take a lot of time to come here. Que é isso? Huevo de tortuga. Ah, ovos de tartaruga. Turtle eggs. Already to eat. Turtle eggs. Tenemos cóctel sabor a cocona, cóctel sabor a maracuyá. And this is the largest freshwater fish. The largest freshwater fish we call the paiche fish. Mira qué rico. Este es el mismo, ¿no? El mismo. Ese es aquí, ¿no?
Wild pig peccary. Yeah. Ah, em espanhol? Sajino. 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 El sajino o el jabalí. Essa pirarucu. Yeah, pirarucu. Ah, carne de peixe pirarucu. Name is the arapaimati. E ali, carne de javali. Toronja muy grande. Amazon lemons, toronja. Sometimes I come with my wife, with my mother, to buy my herbs, to wash my house, to clean my house, to take it out the negative energies, to be like a positive, okay? To take it out the negative energies. So, especially Sunday middle night, we wash our house to start a new week again. The Amazon aphrodisiacs. Amazon aphrodisiacs, good for cold, rheumatism, arthritis, like aperitif, and also like natural Viagra. SVSS. You know what that means? No. 7 times full sex. That is. Este é Palo Santo, não? And this is the sandalwood. Alex, this is the sandalwood. Hola, ¿qué va a llevar a la ayahuasca? Ah, este. Esto es eso de allá también es la ayahuasca. The ayahuasca nut is the tree. And this is like long process. The shamans, they cut with the machete to boil and to get the real extract. E aqui ele está mostrando as raízes que são usadas para fazer o ayahuasca, né? Que é uma raiz, na verdade, misturado com cipó, né? To get it good luck and the pusanga. Basicamente uma parte que vende mais coisas naturais que se fazem em muitos tipos de remédios. It helped me today in my way. Safe, yeah. Help you. Esse lugar aqui é incrível, meu. Com tantas plantas medicinais, com tantos remédios. It's tobacco leaves. Tobacco we bring from the jungle. Ah, The ok. real tobacco. Aquela mesa inteira é tabaco secando. This is the Iquitos Venice. La Venecia de Iquitos. Now is the dry season. Okay, the floating houses, they are on the ground now. Ele acabou de dizer que toda aquela área lá embaixo, ela normalmente ela fica alagada, mas como que agora é a época de seca, o rio está muito baixo e está praticamente sem água ali. E ali mais tabaco secando. Por ejemplo, acá pueden ver lo que es la doncella. The tiger catfish. Ah, ok. La doncella, tiger catfish. El tucunare. Bassfish, the bassfish, tucunare. The bassfish. Tucunaré. Tucunare, the bassfish. And different kind of catfish that we have. The dry salty meat. Ele acabou de dizer aqui também, cara, que esse mercado é tão grande que, como eu disse antes, né, é um distrito. E tem em torno de 15 mil pessoas aqui. E mais ovos de tartaruga ali. ¿Cómo se llama ese pescado? Carachama. Carachama. But the English name is the walking catfish. É, o cheiro aqui é realmente diferenciado, viu?
uma mistura de peixe, de carne, de não sei o que, de todo tipo de fruta misturada. É um cheiro bem peculiar. Paper to wrap the food. E aqui a gente já está na parte baixa do Mercado Belém, porque ele é tão grande, né, que tem duas partes, a parte alta e a parte baixa. E essa parte baixa é aquela parte que fica normalmente alagada. Por isso que a maioria das casas, elas são elevadas, né? Mas como o rio está seco, aqui está normal, né? This is the water line. And the people, they have to move everything upstairs. And the first floor, they use like canoe garage. And they have to walk by canoe. January to June is the rainy season, the wet season, okay? And the water comes all this way until the square, where we were. Olha que impressionante, cara. Essa aqui é a marca da água, ó. E normalmente, na época da chuva, ela bate ali a água, de tão alto que fica. E aí todo mundo tem que subir e morar no andar de cima. E o andar de baixo fica como garagem para o barco. Aqui então, porque alaga tanto essa área, ela se chama Rua Veneza. Então imagina, cara, toda essa rua aqui, ó, tudo isso aqui que eu tô andando agora, fica debaixo d'água. E é questão de 1 metro, pelo menos, de água, cara. Incrível. Ó, aqui a gente pode ver que, ó, a maioria das casas são assim, ó. Tem esses pilares que sustentam a casa pelo menos uns 2 metros de altura, porque a água sobe muito, viu? Chegamos na beira do rio. Infelizmente o lugar é bem sujo aqui, bem poluído. A gente vai usar essa embarcação agora para cruzar o rio só. Não vai ser um passeio não, é só para cruzar o rio mesmo. E esse aqui é o rio Itaia, não é o rio Amazonas, né? Ele está dizendo aqui que esse rio Itaia, ele é um braço do rio Amazonas e só 1 quilômetro daqui, seguindo esse rio, já chega no rio Amazonas.
E atravessando o rio, a gente chega à Vila São José aqui. E ele está dizendo aqui que toda essa área que a gente está andando agora é água na época de chuva. Então, realmente é incrível porque a gente vai dirigir agora por alguns minutos e toda essa região aqui fica debaixo de água durante a época de chuva. E o pessoal daí se locomove por aqui de barco. A gente já está dirigindo aqui há uns 5 minutos. E imaginar que tudo isso aqui, meu, fica alagado, fica praticamente um rio aqui, né? O rio ele se estende por toda essa área. A gente chegou no Rio Amazonas. Essa é a minha primeira vez que eu tenho contato com o grandioso Rio Amazonas. Ele disse que seguiu o rio para aquela direção lá, chega no Brasil em mais ou menos 4 dias com o barco lento, né, que é aquelas embarcações grandes. Mas se pegar o barco rápido, ele disse que em umas 18 a 20 horas chega lá, na fronteira com o Brasil. E é essa loucura que eu tô querendo fazer em alguns dias. Isso se a natureza permitir, né? Porque o rio anda muito baixo por causa da falta de chuva. E então vai ser uma aventura e tanto. Están saliendo las flores blancas. Están saliendo, bueno, realmente del tamaño de 3 metros de ancho. Sí. La Victoria Regia, a Lily. Planta. Olha que incrível que ele trouxe a gente para ver as Victoria Regias aqui, ó. Pode ver como que eles colocam as casas de uma maneira, eles colocam essas madeiras embaixo para quando a água subir, a casa subir junto e flutuar, né?
agora vamos cruzar o rio de volta ali para Iquitos. Ayuda. Vambora porque a chuva tá chegando, hein? Aí vi um cara que caiu um pé d'água aqui que quer nem ver. Então é o seguinte, essa comida aqui ela é típica, tradicional daqui da selva amazônica peruana. Ela vem enrolada numa folha e dentro tem esse arroz cozido com ovo, frango, huevo, pollo. Aí tem também umas salsas que dá para colocar no meio e é típico daqui. Excelente. Bueno. Bueno. E esta salsa era de quê? Cebolla y la hijita de la pita. E vem até azeitona preta no meio. Muito gostoso. E como se chama este prato? Guane. Guane. El guane envuelto con hoja de lijao. Por dentro lleva carne de pollo, el huevo, aceituna. Y esto representa la cabeza de San Juan Bautista. E aí tem o dia da comemoração, que eles comem isso no dia dessa comemoração, mas lógico, ficou muito típico, agora eles comem qualquer dia, né? Não satisfeito, né? Eu tô comendo um tamales. Que delícia! A diferença do tamales daqui é amendoim. Vejo que também vem um pouco de azeitona. E esse aqui é o quarto que eu tô alugando agora. Tive que sair do hostel porque sem ar-condicionado tava difícil. E não tô gastando tanto a mais assim aqui. 80 soles pela diária aqui. E tem aquele bendito lá, que vai me salvar a noite hoje. Encontrei o Fred de novo, cara, depois de 2 anos sem ver o cara. Quem acompanha meu canal viu lá na Croácia, Montenegro, Albânia, ele tava lá, viajamos junto. E agora vamos comer uma comida aqui local. Então esse restaurante aqui que a gente tá comendo, ele é bem tradicional da Amazonas mesmo, cara. E o Fred, ele pediu jacaré, cara, carne de jacaré. E eu pedi um peixe aqui, que não sei nem o nome dele, mas se eu souber eu digo. E ele vem acompanhado com banana da terra. How does alligator taste? It's made really well. It's between chicken and fish. Fish, yeah? Yeah. Exactly like this. Eu cheguei aqui nesse pequeno porto, que é onde saem os barcos. Logo na entrada o senhor já me falou, não há necessidade de você descer aí porque o porto não está em funcionamento. Eu falei, por quê? Porque não tem água. Lá na frente, como vocês podem ver, que passa um pequeno trecho de água, mas é muito curto também. E a água chegava até aqui onde estão essas casas aqui, ó.
Olha, fez até uma ilha lá no centro. Tá todo mundo dizendo que na história não se viu nada parecido, assim, uma seca tão forte como essa. Eu estou aqui no porto, num outro porto agora. Esse aqui está funcionando. Tem um pouco mais de água. Mas só tem as embarcações rápidas que estão funcionando. As outras embarcações maiores não estão passando no rio, né? E eu estou passeando aqui por uns bairros diferentes de Iquitos, explorando lugares, né? E cheguei numa outra praça agora, bem ampla essa, parece que uma praça diferente. E agora eu peguei um mototáxi, um tuk-tuk, até uma praia aqui que fica uns 10 minutos da cidade. E a gente passa por uma ponte, meu, muito massa. A ponte parece ser bem nova. E aí cheguei aqui agora para curtir o pôr do sol nessa praia. Tem muita gente na água, dá uma olhada. Bom, eu cheguei aqui numa ponta que forma uma praia. Tem uma areia branquinha aqui, cara, muito bonito. Só tá meio assim carregado o céu de fumaça, né? O pessoal faz muita queimada por aqui também, mas parece ser queimadas pequenas. Acabei de entrar na água do rio e está uma delícia. Nada como um banho de rio nesse calor. Tá fazendo muito calor. É interessante como o rio, ele é muito importante aqui para Iquitos. Então deve ser muito difícil para eles estar passando por essa seca, né? Daqui dá para ver que as grandes embarcações estão todas encalhadas ali no rio na frente. Que esse aqui não é o rio Amazonas, né? O rio Amazonas está logo ali na frente. Mas as embarcações não conseguem nem chegar ali no rio porque estão todas encalhadas. E aí tem os barcos pequenos, né, que ficam fazendo os trajetos mais curtos.
Eu comi pela segunda vez nesse restaurante e tive que voltar hoje de novo, de tão bom que tava. Para conhecer melhor a natureza de Iquitos, decidi fazer um tour de 2 dias e 1 noite pela selva amazônica peruana. Com mais outros 4 turistas, embarcamos nessa aventura. Anei que me guarde me parte. E minha mãe me cata ne para me reguarde guape. Ane bom me parte so. Minha mãe me trabalhando. E antes de continuar nossa viagem pelo rio Amazonas, a gente parou aqui para o barco abastecer. Tem várias gasolineiras aqui que são barcos, né? Mas o rio tá tão baixo que eles ficam na terra.
agora chegamos em outra comunidade, que eu acho que aqui nós vamos almoçar. Já são 2 da tarde. Como esse rio tá baixo, cara. Toda essa área aqui que a gente tá andando, ó, fica tudo embaixo da água. Aqui de cima a gente consegue ver melhor que lá no meio do rio Amazonas, ó, tem uma enorme ilha. Como ele tá baixo, a maior seca da história, o pessoal aqui diz. Toda essa plataforma aqui que eu tô andando agora, que são muitos metros, tudo isso aqui foi feito, na verdade, para o pessoal não andar na água, né? Ficar em cima da água, mas não tem nada de água agora. A passarela é enorme, cara, deve ter pelo menos 500 metros. Bom, depois de 1h30 naquele barco, chegamos aqui, né? E foi tão longa a viagem de barco e calma que eu até peguei no sono. Que infraestrutura o lugar. Eu imaginava que aqui no meio da floresta ia ter um alojamento tão legal assim. E esse aqui vai ser o meu quarto de hoje à noite, no meio da selva amazônica. Bom, o quarto é legal, cara. Tem 3 camas aqui, tudo isso pra mim. Tem essas telas pra proteger dos pernilongos. Se bem que não tá tendo mosquito, porque agora é época seca. Então não tem nenhum pernilongo, não fui nenhuma vez picado, nem passei repelente. Tem um banheiro só pra mim, tem também eletricidade, ó. Tem luz no teto, tem lugar pra carregar celular. Tem tudo que eu preciso aqui, só uma coisa que eu tô vendo que não tem, né? Que é lógico que não ia ter também, né? Que é ar-condicionado. Bom, agora estou dando uma caminhada aqui pra dar uma olhada na área. Dar uma olhada aqui nesse alojamento, no meio da selva. Parece que vai começar uma chuva
Muito legal que cada casinha, ó, é um quarto de hotel. Eles são todos suspensos, né? Porque essa área toda aqui deve alagar na época de chuva, né? E ó, começou a chuva. Pelo menos dá uma refrescada, eu acho. Tô no meio da selva amazônica peruana, cara. Que lugar incrível. E agora é quase 6h30, já anoiteceu. Finalmente os mosquitos apareceram. Mas olha só, ainda tem mais um tour que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer uma caminhada noturna agora. Por 1 hora apenas, mas ele vai mostrar como que é a floresta à noite. Os sons dos insetos e várias coisas vamos aprender. Mas já tô indo preparado assim como ele falou, né? Manga comprida, calça tampando o máximo possível da pele, porque os mosquitos vão atacar. Tardó como 1 hora, mira ve, captó. ¿Lo viste? No, chicos, no es flor, está comiendo otro de su especie. Sí. Ahí. Mira, ¿lo ves? Un roedor, acá. Sí, un roedor. Ahí está, mira. Es el South American Bamboo Rat. Es una ardilla. Es una martita.
ponga las púas. Mira. Normalmente soban la trompa con las patitas delanteras como un ciclo que se siente amenazado. Mira, son los que comen los mosquitos, los insectos. Realmente lo pone de color azul para que sea atractivo entre algunos pequeños esto se lo come. E agora são 5h30 da manhã, eu acabei de acordar e era pra gente ter um tour agora pra assistir o nascer do sol lá do rio, né? Mas amanheceu chovendo e olha aqui, bastante, viu? Chuva sempre é bom pra essa natureza, né? E não vai acontecer o tour, né? Mas tudo bem. Vou voltar a descansar agora. E olha que foi muito interessante dormir aqui, sabe? Esse quarto aqui é uma cabana praticamente, né? Lá em cima não tem nem parede, né? É uma tela só. Então a gente escuta muito a floresta à noite. São muitas as coisas interessantes que a gente escuta durante a noite. Até eu pegar no sono, eu escutei muita coisa. E algumas até sem explicação. Mas é uma experiência incrível. É muito bom porque eu me senti protegido de qualquer inseto ou bicho, né? Porque tem as telas e ao mesmo tempo era como se eu estivesse dormindo sem estar num quarto, né? É muita energia estar num lugar desse. De estar aqui já por menos de 24 horas eu já me sinto assim purificado. E durante a noite não foi tão calor assim, igual durante o dia, né? Eu fui dormir, era 9h30 mais ou menos. Mas depois das 10, 10h30 começou a esfriar. Afinal de contas, a chuva também faz parte de toda essa natureza. E a energia aqui é produzida através de um gerador que eles ligam em certos determinados horários, né? Mas a maioria do tempo fica desligado. E incrivelmente, cara, tem internet aqui também. Nas horas que está ligado o gerador também tem Wi-Fi. E agora eu já terminei de comer o café da manhã e estou aqui me preparando, porque a gente vai fazer um passeio agora pela floresta amazônica, lógico. Um lugar que é tipo uma ilha. E nessa ilha eles têm um lugar que resgata vários tipos de animais. E aí a gente vai poder ter um contato com esses animais. Olha só isso. Eu tinha 4 bananas aqui ontem à noite, eu coloquei nessa mesa e fui dormir. E hoje eu acordei, uma banana inteira foi comida e a outra pela metade. Agora vem a pergunta, que animal que entrou nesse quarto ontem à noite, sendo que é tudo cheio de tela, entrou aqui durante a noite enquanto eu dormia e comeu essas bananas. El nuevo guía.
La tierra es buena para la piel. Esto viene de las montañas. De las montañas de la cordillera empuja nutrientes. Sí. Nutrientes como el fósforo, como el yodo, penicilina, nutre la piel. Qué rico. El agua acá es caliente. Sí, sí. No es como en la playa que es siempre fría, ¿no? Aquí es caliente. Vas a la ducha, pues. El champú. ¿Se siente suave? ¿Me das tu cámara, Bom, como choveu ontem à noite e hoje de manhã, né? Tem bastante barro essa trilha. Meu tênis é de trilha. Ele tá juntando muito barro embaixo dele. Já estamos há mais ou menos caminhando já nessa trilha há uns 20 minutos talvez. Cualquier cosa, si nos quedamos sin comida en la selva, ya tenemos nuestro alimento. Entonces, ¿esos son hongos comestibles? Sí, se llama la cayampa. Wow. Oreja de mono también lo dicen. Ahí está. Suave. El sabor es del pescado. ¿Del pescado? Sí. ¿Ves? Se lo tiene que aderezar con verduras. Por acá va.
E depois de andarmos mais ou menos uns 45 minutos, chegamos aqui no Sítio dos Macacos. Que folga! ¿Has visto por tu derecha? Oi! Isso aqui é uma casca de banana só. Ah. Está pidiendo acá abajo. Aqui. Mas? Mucha hambre. Oh, mira. Ah, más, ok. Toma. Hay otro acá, mira. Toma. No. Vale. ¿Quieres llevarlo todo? Quiere otro, él quiere mango. ¿El mango? ¿Sí? Así con el monito. ¿Esto no es cortado así? ¿Es natural? Naturalmente. Wow. Le gusta la banana, ¿no? Salió. Mira, una casca toda aquí. E continuamos andando aí. A gente passou por essa comunidade aí que tinha o refúgio dos macacos e agora a gente tá andando, continua andando nessa trilha aqui. De acordo com o guia, a gente vai chegar em outra comunidade, mais para dentro ainda, ou seja, quanto mais a gente caminha nessa trilha aqui, mais para dentro da floresta amazônica a gente se mete. Mas tá ficando cada vez mais interessante.
coisa. Under the leaf litters. E voltamos aqui para a comunidade que a gente está ficando, né? Que tem o nosso hotel. E agora vamos almoçar. E assim vai terminar nosso tour aqui pela selva amazônica peruana. E agora esperando pelo almoço, acabei de lavar minha roupa. Quase todas as minhas roupas lavei aqui na pia do banheiro. E agora eu deixei para secar ali, ó. Agora são 3 da tarde, estamos voltando para o barco para finalmente terminar esse tour. Já almoçamos, eu tomei outro banho porque estava muito quente, o banho já dá uma refrescada, né? Serão, acho que 2 horas de barco até voltar em Iquitos. À medida que nossa jornada pela Amazônia peruana chega ao fim, somos lembrados de que esta floresta não é apenas um espaço físico, mas um organismo vivo, pulsante, que abriga uma rica vida e cultura, um legado que transcende fronteiras, e que a luta pela Amazônia é, na verdade, uma luta por todos nós. Vamos nos conectar a esse extraordinário mundo natural, garantindo que as florestas continuem a respirar, a prosperar e a nos inspirar por gerações futuras.